Boa tarde, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser direcionada para o assunto de vegetação. É um complemento para a nossa aula de clima. Deixa eu compartilhar aqui. É um complemento da nossa aula de clima. Só recapitulando algumas coisinhas que são importantes a gente lembrar para poder ver esse assunto, tá? O clima, ele é associado ao tempo atmosférico, que são coisas distintas, mas a gente acaba sentindo porque estão relacionados à atmosfera. No tempo atmosférico, a gente vê essas oscilações que são mais curtas, mais rápidas, como, por exemplo, a chuva, a umidade, os ventos, que elas vão oscilando ao longo do próprio dia. Hoje foi um dia que choveu, mas já está abrindo um sol e com isso a temperatura vai alterando. Mas se a gente for pensar pela questão climática, pelo clima, que são características fixas que a gente já tem, a nossa condição aqui do nosso primeiro semestre do ano é tipicamente chuvoso. É uma característica que já tem aqui na nossa região. É uma característica que também está associado muito à nossa vegetação. Lá no slide passado, eu tinha colocado uma frase relacionada à vegetação que dizia que a vegetação é o espelho do clima. E aí eu fiz um comparativo de um mapa apresentando a distribuição da nossa vegetação aqui no Brasil e um outro mapa sobre a configuração dos nossos climas. E praticamente elas são idênticas, as configurações. Porque a vegetação ela vai se adaptar a partir da condição climática que se tem. Tá? Então, a partir disso, a gente vai ver alguns termos que são próprios dessa vegetação, o que ela tem de característica e a própria distribuição. Como vocês estão percebendo pelo título, a gente vai ver tanto a vegetação brasileira quanto a vegetação mundial, mas é principalmente essa brasileira que eu vou focar um pouquinho mais com vocês, tá? Primeira coisa que a gente tem que ver são os fatores abióticos que eles estão intrínsecos a essa vegetação e para cada fator a gente vai ter alguns termos técnicos que vão ser importantes para a gente depois conseguir fazer uma análise melhor. Começando pela umidade, e a umidade é uma característica tipicamente que a gente vê no tempo atmosférico, que é a água no estado gasoso, que ela fica circulando aqui na nossa troposfera, que ela vai fazer parte lá da formação das nuvens e que depois elas voltam em forma de chuva, de precipitações. Então, essa umidade, ela vai determinar exatamente as características das vegetações. Por exemplo, esse primeiro tópico, hidrófila, hidro, água, excesso de água, todas as vezes que aparecer esse termo hidrófila, são vegetações que estão em áreas constantemente alagadas. A gente tem aí como exemplos a Vitória Régia, o Aguapé, as Taboas, a Flor de Lótus e assim por diante. Na nossa região, temos muitas Vitórias Régias que ficam em ambientes aquáticos. Então, falar em espécies hidrófilas é falar de uma vegetação que ela está em áreas alagadas. O próximo termo que vai ser utilizado relacionado a essa umidade vai ser higrófilas. Aí você vai pensar, meu Deus, como é que eu vou lembrar da diferença de uma para outra se são palavras tão parecidas, né? Higrófila está relacionado a ambientes que têm muita umidade. Não são áreas alagadas, são áreas que têm bastante umidade. Por isso que tem como exemplo aí a floresta equatorial, a nossa floresta amazônica. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a gente tem uma diferenciaçãozinha nessa floresta amazônica aí. E aí eu vou explicar em que momento a gente vai usar o termo hidrófila e o termo higrófila. Outros termos que também são usados para determinar a umidade da vegetação. Xerófila. Xerófila está relacionado àquelas espécies de vegetações que elas se adaptam a condições de lugares com baixíssima umidade, que são tipicamente de áreas desérticas ou de semidesertos.
Por isso que a gente tem a nossa Caatinga como exemplo, porque é uma área, é uma região que vai ser encontrado uma baixa umidade por causa dos regimes de chuva que são muito escassos. Então, a vegetação ela se adapta a essa condição seca. No caso das mesófilas, elas vão ser caracterizadas como uma umidade moderada. Então, por isso que vai apresentar em áreas de floresta. Peraí, deixa eu só achar minha setinha aqui para você. Tá? Por isso que a gente vai encontrar em áreas temperadas. E no nosso caso brasileiro, nós temos a mata de araucária, que é caracterizada pelos pinheiros dos Paranás, ou o nome científico Araucária angustifolia. Essas florestas temperadas, elas vão ser encontradas em médias latitudes. Então, para associar esse nome mesófilas, você pode anotar, se quiser circular a palavra de médias latitudes. São lugares que vão ser encontrados essas vegetações. No caso das vegetações que têm essa característica de tropófilas, são tipicamente de lugares que têm como clima tropical. E esse clima tropical, ele tem uma variação sazonal, ou seja, uma variação a partir da estação do ano. E aí são duas características muito nítidas nesse tipo de clima tropical. Principalmente o tropical mais interiorano, aquele que é semiúmido, que é quando se tem um período de verão que é muito chuvoso. Em compensação, no inverno, a característica dele é muito seca. Então, tem os dois extremos. Ou é muito seco, ou já se torna úmido quando vem esse verão chuvoso. E aí a gente vai encontrar em lugares como a vegetação mediterrânea, como as savanas, e aqui no Brasil a gente encontra no Cerrado, que fica ali pegando um pedaço do centro-oeste e subindo um pouquinho a nordeste. As halófilas, elas são vegetações que são adaptadas ao ambiente litorâneo por causa dos sais, né? Por causa do encontro com o oceano. Então, as halófilas, esse L você pode até circular e colocar como associação a palavra litoral, que vai caracterizar os nossos mangues, quando tem o encontro das águas dos rios e dos oceanos, e aí vai ficar naquela área que tem como se fosse um pântano, né? Áreas mais... esqueci a palavra agora. Que tem o encontro das duas áreas. Então, esses primeiros termos que eu coloquei para vocês são tipicamente de lugares que vão receber essa característica a partir da umidade. Que as primeiras, que começavam com hidro ou então igro, são com muita umidade, e no caso das demais, vai variando entre pouca. Gente, aqui tá travando aqui meu computador, por isso que eu dei essa travada na fala, tá? Entre pouca umidade, ou então moderado, ou então em áreas salinas. O próximo fator que vai determinar a distribuição, mais ou menos, dessas vegetações, vai ser o fator temperatura. A gente caracteriza de 3 formas as vegetações. Ou elas estão localizadas em lugares de megatérmica, mesotérmica ou microtérmica, ou seja, a variação da temperatura. Mega a gente já identifica que seriam temperaturas elevadas, megatérmica, muita temperatura no ambiente. No caso da meso, mediana. E da micro, obviamente, pouca variação térmica no sentido de temperatura, temperaturas mais baixas. Então, a gente vai ter, associado às latitudes, essa classificação de mega para meso e para micro. Baixa, média e altas latitudes. O próximo vai ser relacionado à altitude. A altitude, ela vai determinar, por exemplo, o desenvolvimento dessas espécies. Aqui a gente tem uma imagem, e nessa imagem está desde a baixa altitude
até as áreas de alta altitude. No caso das altas altitudes, por conta da própria temperatura, do regime das nuvens, são áreas com temperaturas baixas e até, inclusive, com formações de neves. Então, a tendência da vegetação é não se desenvolver muito, ao contrário dessas áreas mais tropicais, que o desenvolvimento dela é mais exuberante, tem um volume dessa árvore muito maior, principalmente se tiver bastante umidade. Uma outra característica que vai ser relacionada a essas vegetações é o regime de luminosidade. Tem espécies que são mais adaptadas a lugares com muito sol, tem espécies que preferem mais sombra. Para isso, a gente vai utilizar os termos heliófilas, para aquelas espécies que precisam de mais luz solar para sobreviver, e aquelas outras que não são dessa forma, que elas precisam de sombra, elas vão ser chamadas de umbrófilas. Na imagem à direita de vocês, tem um recorte de como funciona mais ou menos isso. Que na floresta não tem essa de, eu só vou colocar um lado as que precisam de sol e de um outro só as que precisam de sombra. Na verdade, elas estão paralelas entre elas. Numa vegetação fechada, numa vegetação densa de floresta, vão ter espécies que vão se sobressair na altura das árvores e elas vão conseguir atingir picos maiores, podendo até mais de 40 metros. Isso vai proporcionar, gerar uma área de dossel que vai ser a sombra para essas espécies mais baixas. Por isso que elas conseguem estarem atreladas umas às outras. Essas características todas desses fatores, a gente não pode esquecer também das próprias folhas. Essas folhas, elas vão se encaminhando muito relacionado ao primeiro tópico que eu coloquei para vocês, que é a umidade. Quanto mais umidade, significa que vai ter mais vapor d'água circulando na atmosfera, então vai proporcionar mais estabilidade para essa folha. Se caso ela tiver ou uma temperatura baixa ou pouca umidade, a tendência é ir se adaptando a isso, podendo ser mais fina ou essa folha cai por completo dessas árvores. Para isso é que a gente tem esses termos. Quando eu falar para vocês, olha, tal vegetação tem uma característica tipicamente chamada de caducifólia, ou então decídua. E ainda existe uma terceira nomenclatura que é chamada de caduca, que aí se junta mais com essa da caducifólia. São vegetações que elas, determinado período do ano, vai cair por completo. Por que que tem essa necessidade? Porque provavelmente é uma característica de uma estação seca. Vamos pensar na ideia do cerrado. O cerrado ele tem um verão chuvoso, mas um inverno seco. Então, significa que quando chegar esse inverno, essas folhas vão acabar caindo por completo. Isso é uma característica caducifólia. No caso das perinófilas, pode ser, gente, que vocês vejam esse nome como perinófila, como apenas perene. Tem um outro, agora eu me esqueci, que é um termo muito parecido com esse perinófila, tá? Tudo é perene, tudo que é perene é constante. Uma vegetação constante significa que ela sempre vai estar verde, que ela sempre vai estar disposta, como é o caso das nossas árvores aqui na região norte. A gente sempre tem bastante umidade, então proporciona com que ela sempre tenha folhas. Então, quando a gente vê nas ruas as nossas árvores, dificilmente a gente vai encontrar uma árvore sem nenhuma folha. Porque a gente está diante de uma região com bastante umidade. Então, significa que as nossas árvores são chamadas de perinófilas. No caso das que são aciculifoliadas, elas são... Karen, tá chovendo muito aí, né? Bom, tá gravando a aula. Se você tiver dificuldade para assistir agora,
você vai ter a aula gravada para depois. Mas espero que o teu sinal aí melhore, tá? Nas que são aciculifoliadas, são folhas que, devido à condição de um ambiente mais frio, ela tendencia a ser mais fina, é mais pontiaguda. Então, essas são características de folhas que são de ambientes um pouquinho mais frios que o nosso. Aliás, bem mais frio, né, gente? Folhas que são latifoliadas, são folhas largas, são folhas grandes. Eu coloquei no slide aí para vocês essa imagem de número 4. É uma folha que é muito comum a gente ver. Mas a gente pode adaptar isso para qualquer outras. Por exemplo, quando a gente vê a folha do jambeiro. A folha do jambeiro é uma folha mais larga, tem até de algumas mangueiras. Algumas mangueiras também têm uma folha mais larga e assim por diante. Esse último tópico que está aparecendo aí, estratificação, está com uma explicação, diversos andares de uma formação vegetal. Na verdade, estratificação são níveis. Então, a gente pode diferenciar as vegetações ou o ambiente que elas se encontram a partir de níveis. Pode ser tanto a partir da sua altitude, por exemplo, árvores mais baixas, árvores mais altas, ou mesmo relacionado ao relevo em que elas se encontram, tá, gente? Ou seja, de qualquer forma, vai ter uma diferença de nivelamento entre elas. Então, já que estamos falando sobre essas formações vegetais, a gente vai encontrar um complexo vegetal. Pode ser que no mesmo ambiente você vai encontrar vegetação arbórea, arbustiva e herbáceas. No caso das arbóreas, arbórea vem da palavra árvore. Então, a gente vai encontrar ambientes que vão ter predomínio de árvores mais elevadas, de grande porte. Ah, mas como é que eu vou ter mais ou menos essa noção? Passou de 30 metros, já está relacionado a um grande porte. Onde é que eu vou encontrar um predomínio de vegetação arbórea? Na nossa Mata Atlântica, na nossa região com a floresta amazônica, nas coníferas, nas matas dos cocais, entre outras, tá? No caso das arbustivas, as arbustivas geralmente elas são médio porte, mas até algumas árvores de pequeno porte, elas podem ser enquadradas como arbustivas. No caso das herbáceas, são plantas basicamente rasteiras, são muito baixas e não tem uma firmeza que as espécies arbustivas e arbóreas elas têm. Se a gente pega ela, se no que mexe, ela já se quebra toda, porque ela não tem um caule fortalecido, tá? Então, a primeira estratificação que a gente está vendo é relacionado à altura que essas espécies podem chegar, ou um grande porte, um médio, até chegar nas espécies mais baixinhas. Aqui, panorama geral de toda a vegetação geral que nós temos, de toda a vegetação mundial, que pode ser tundra, floresta de coníferas e o predomínio são de taigas, florestas temperadas, mediterrânea, pradaria, estepes, deserto, floresta tropical e savana, floresta equatorial e alta montanha. Agora a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas, tá? No caso da floresta equatorial, deixa eu logo falar para vocês. Tem alguns livros que consideram a nossa floresta amazônica como uma floresta tropical. Mas para a gente conseguir entender o porquê que falam dessa forma, colocam o termo tropical para a nossa floresta amazônica porque está dentro da zona intertropical, entre os trópicos até chegar à linha do Equador. Mas para a gente conseguir diferenciar as florestas que estão dentro desse patamar todo, por isso que existe a designação mais específica, para a gente chamá-la de floresta equatorial, porque ela se aproxima muito mais da linha do Equador. Então, significa que
não só a nossa amazônica, mas também a que existe na África, a que existe na Ásia, todas elas, por serem próximas da linha do Equador, obrigatoriamente elas têm que ser lugares de baixas latitudes. Se são de baixas latitudes, a gente já sabe que o clima encontrado nesses ambientes são climas quentes, por causa da radiação perpendicular, que é muito forte, e também vão ser lugares muito úmidos. Afinal, fazem parte das megatérmicas, tem um processo aí de um ciclo hidrológico que vai ocorrendo nesses lugares e faz com que haja muita evaporação e, no caso das vegetações, evapotranspiração. Por isso que em todas elas vão ser encontrados ambientes quentes e ambientes úmidos. No caso da nossa floresta amazônica, a estratificação dela vai ser relacionado ao relevo. Por isso que vai ter uma diferenciação. Essas florestas equatoriais são sempre florestas mais fechadas, elas são densas, elas são muito exuberantes, elas têm como característica serem perenes, elas são constantes o tempo todo, as folhas são folhas que se desenvolvem bem por causa da umidade, então são folhas latifoliadas. No caso do termo de umidade, a gente vai usar os dois, mas o predomínio mesmo vai ser de higrófilas, ou seja, vegetações com bastante umidade. Na nossa floresta amazônica, a gente vai ter uma grande quantidade de epífitas, ou seja, elas não são parasitas, mas elas vão se desenvolver em cima de uma outra espécie. Nessa imagem que está à direita de vocês, a primeira, é um exemplo disso. Na verdade, as duas imagens, né? Elas mostram que é um desenvolvimento de uma espécie de planta em cima de uma árvore. Elas não são parasitas, elas se desenvolvem independente, elas só precisam de um suporte para elas se desenvolverem. Então, espécies que vão ser comuns encontrar isso são, no caso, das orquídeas, que é essa imagem que está no centro, das bromélias, que é essa que está acima, e as lianas. São plantas fixas ao solo que se mantêm enraizadas durante toda a vida e necessitam desse suporte para alcançarem a copa das árvores. Então, por isso que essas lianas elas vão ser em formato de cipó. Eu vou ampliar essa imagem para vocês, que tem desenvolvimento de várias árvores, né, nessa última imagem, para poder conseguir tanto identificar as lianas, e eu vou falar um pouquinho mais para vocês desse desenvolvimento dessas espécies, tá? Começando de baixo para cima, tem o nível do solo, e nesse nível do solo aqui a gente vai encontrar o desenvolvimento das herbáceas. Subiu mais um pouquinho, chegou a um médio, a um pequeno porte, a gente vai ter a camada arbustiva. O próximo, sob o dossel. O dossel nada mais é que a copa das nossas árvores, tá? O próximo, copa principal. Por que ele vem falando como copa principal se dossel também é copa de árvores? Porque essa copa principal conseguiu atingir uma altitude muito maior dessas árvores, uma altura muito maior. E aí essas que são extremamente altas, elas são chamadas de emergentes. Elas são o máximo que vai atingir de altura. Tá nas folhas ainda? Poxa. Deixa eu voltar aqui para ver se agiliza. Já tá aparecendo? Nas folhas, gente? Meu Deus! Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Poxa, tava bem longe ainda, né?
Apareceu agora formações vegetais? Apareceu para vocês? Tá aparecendo agora? Tá aparecendo? Digam-me aí, gente. Agora apareceu, né? Então, eu vou repetir. Porque já que vocês não estavam vendo, né? Tá, agora tá aparecendo. Bom, aqui era só para dizer para vocês mesmo nessa slide que tem a formação vegetal. Ixi, agora travou, foi o meu. Ó. Aí aqui vem a imagem para vocês do que é o arbóreo, o arbustivo e a herbácea. Vocês entenderam aí a diferença entre elas? Digam aí, se vocês conseguiram entender. Que uma vai conseguir atingir um alto porte, que é o caso das arbóreas. Não, né? Tá. Sempre vai ter uma diferença de altura entre as espécies, porque nem todas a gente vai dizer, ah, isso aqui é uma árvore, ah, isso aqui é um arbustivo. É por isso que a gente usa esses termos, para poder conseguir diferenciar, tá? Porque se eu falar para vocês, olha, aqui na Amazônia tem árvore, na Caatinga tem árvore, no Cerrado tem árvore, tudo tem árvore, ok, mas qual é a diferença entre elas? Por isso que são usados esses termos. Arbóreo, tipicamente de espécies que vão conseguir atingir um grande porte. Arbustivo. Arbustivos são aquelas de médio porte, pode até ser aquelas árvores que são ainda baixinhas, tá? São médio, pequeno e médio porte, arbustivo. Algumas espécies de plantas, elas vão ser chamadas de herbáceas, tá? São as mais baixinhas. E aqui tem a distribuição de como é que a gente está no panorama geral do nosso planeta com essas vegetações, tá? Cada uma aqui com as suas cores. No caso das nossas equatoriais, a gente tem como característica ter folhas largas, nós temos sempre um verde nas nossas paisagens, sempre verde, elas são bastante densas, elas são fechadas. Se a gente lembrar de alguns documentários, algumas reportagens, toda vez que mostra a Amazônia com uma visão aérea, dá a impressão que é um tapete verde, aqueles tapetes fofinhos, porque ela é uma vegetação fechada, é uma vegetação densa. Aí você vai dizer assim, mas professora, com tanto desmatamento ela ainda é tão fechada assim? Tem partes que ainda conseguem ser bastante fechadas, bastante homogêneas se a gente vê de cima. Mas a feita aqui adentro, realmente a gente vai encontrar alguns focos, alguns buracos, né? Todo mundo está conseguindo ver essa imagem que aparece as bromélias, que aparecem as orquídeas como epífitas? Digam aí se vocês estão vendo. Estão vendo? Não, não está aparecendo para vocês? Meu, mas rapaz. O que está exatamente aparecendo para vocês? Qual é a imagem que está aparecendo? Floresta equatorial. Será que eu acho que deve ser a minha internet que está lenta. Por isso que tá dessa forma. Porque eu já tô bem mais avançado. E agora, apareceu? Agora apareceu?
Ah, acho que é a internet, gente, que tá lenta. Por isso que tá travando assim pra vocês. Bom, nessa imagem aqui vocês conseguem ver, né? Elas não são parasitas, mas elas precisam desse suporte de uma árvore para elas poderem se desenvolver. E aí tem muito aqui na nossa região, essas epífitas, principalmente na área de terra firme, a gente vai encontrar bastante isso. Deixa eu ver se assim vai ficar melhor. Essa daqui apareceu de todas juntas, desculpa, da última imagem ampliada. Agora eu vou ficar perguntando de tudo, né? Se tá aparecendo para vocês. Apareceu? Sim, né? Nessa imagem aqui já tem uma visão melhor de como é que a gente vai conseguir encontrar esses arbustivos, essas herbáceas e assim por diante, tá? Começando de baixo para cima, tá escrito aí, nível do solo. É nesse nível do solo que a gente vai encontrar as espécies de herbácea, aquelas tipicamente baixinhas, tá? Subindo mais um pouquinho, a gente viu aí camada arbustiva, ou seja, vão ser encontrados as árvores de pequeno a médio porte. Não sei se eu estou ajudando com essa minha mão, né? Enfim, vai ser encontradas as árvores medianas. Quando aparece a palavra dossel significa copa de árvore, tá? São as copas das árvores. Mas vocês vão ver que depois desse dossel ainda vai encontrar mais outras árvores mais elevadas. Essas árvores que conseguem atingir um nível bem mais elevado de altura, elas são chamadas de emergentes. São essas espécies aí, quando encontrado numa floresta fechada, que elas vão dar sombra para aquelas espécies mais baixas. Então, todas essas espécies que estão mais baixas, elas são umbrófilas, porque elas recebem a sombra. Elas precisam disso para se desenvolverem. Já no caso dessas emergentes, elas necessitam de luz solar. Senão, ela morre, né? Com um excesso de umidade. É igual algumas plantas. Não sei se vocês têm plantas aí na casa de vocês, mas se a gente colocar uma samambaia no sol e não regar muito, é pedir para a bichinha morrer. Porque ela precisa de um ambiente mais úmido, com mais sombra. Da mesma forma, a forma que a gente tem com as rosas do deserto, os cactos. A gente não pode molhar todos os dias, tem que deixar direto no sol para elas poderem sobreviver, né? Aqui no cantinho tem um pouquinho dessa classificação de alturas, para vocês terem essa noção do que é da onde a gente começa com esse arbustivo, do que a gente considera como arbóreo, que altura, eu posso dizer, a partir dessa altura é uma vegetação tipicamente emergente. Aí estão os estratos, os níveis da floresta. Vocês estão conseguindo ver aí a estratificação da floresta amazônica? Os 3 nomes? Estão vendo? Mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Tá aparecendo para vocês? Sim, opa, até que enfim, agora ajudou, né? Essa é a nossa estratificação. A gente vai ter lugares que vão ser considerados como mata de terra firme, mata de várzea ou mesmo de igapó. É aqui que eu disse para vocês que eu vou dizer exatamente em que momento entra o termo hidrófila e o termo higrófilo. Vamos ver o que significa cada um desses, né? Essas matas de terra firme, olha o nome, já está dizendo, né? Terra firme são lugares que eles não têm a probabilidade de serem alagados, de sofrer enchentes, ou seja, em nenhum momento vai ficar em áreas alagadas. E são também os lugares que a gente vai perceber que o relevo ele está mais alto para que ele não sofra essa interferência. A gente sabe que a região norte é a região que tem uma grande quantidade de rios e que o predomínio do relevo são de terras baixas, é predomínio de planície. Então,
Essas áreas de terra firme vão ser encontradas em áreas de baixo platô. Ah, mas o que é platô? Não sei o que é isso, né? Platô é a mesma coisa que planalto. Então, se você vê baixos platôs, significa que são baixos planaltos. Então, é uma área que não vai ter inundação, que vai ser sempre firme, vai ser o desenvolvimento mais alto dessas árvores, por isso que tem como exemplo aí a castanheira. A castanheira tem uma altura bem elevada do seu desenvolvimento. Tem também outras espécies que tem como exemplo aqui, como a maçaranduba, né? Nessa área de terra firme, é o que a gente vai encontrar muito do tapete verde, né? É a visão bem densa dessa vegetação. No caso das matas de várzea, todas essas áreas, elas dependem de sazonalidade, ela depende do regime de chuvas. Como condição climática? A região norte tem 6 meses, tipicamente, de chuva, e 6 meses com menos chuva, né? Que não vai chover, mas vai ficar mais esporádico. Então, significa que a gente tem desses rios praticamente 6 meses com rios em áreas de enchente, né? Os rios com maior volume e outros com área da vazante em volume menor. Então, essas áreas de várzea, ela vai ser sempre o depende. Depende do regime dos rios. Se está com cheias, vai ficar num momento, essas vegetações vão ficar alagadas. O regime dos rios começou a baixar, ela também fica na área seca. Então, por isso que eu falo, a mata de várzea, ela depende da sazonalidade. Um período ela vai ficar seco, um período ela vai ficar em área alagada. O que a gente tem de exemplo aí? Seringueiras, açaizeiros e outras espécies. Terra firme, termo que você usar, vai ser usado para umidade. Higrófila, porque está ambiente úmido. No caso das matas de várzea, ele é aquele depende, né? Depende do momento que está sendo avaliado. É aquele momento que está de cheia ou é aquele momento que está mais seco, tá? Então, para essa mata de várzea, eu posso usar os dois, porque um momento ela vai estar alagado, mas o outro não, tá? Então, eu posso usar o termo hidrófila. É óbvio que na questão não vai aparecer os dois nomes, né? Vai aparecer só um, que vai dar preferência para hidrófila. Mata de igapó. Tem muita gente que fala só gapó, né? Isso aí não tá errado não, gente. Isso é só uma variação regional de chamar. As áreas de igapó são aquelas áreas baixas que elas vai ser sempre alagadas. Então, elas sempre serão hidrófilas. Um exemplo disso aí são as Vitórias Régias, que é o símbolo das matas de igapó. Deixa eu ajeitar aqui o slide. Deu de entender a diferença da floresta equatorial, dessa estratificação dessas três? Tem áreas que vão ser baixas, como é o caso, super baixas, como é o caso dessas de igapó. Por isso que ela sempre vai estar alagada. Essa de várzea, ela vai ser um pouquinho mais elevado, esse relevo dela, por isso que vai ser esse depende. O momento vai ficar alagado, o momento vai ficar seco. E no caso das de mata de terra firme, são as mais elevadas, por isso que elas não sofrem essa diferença de esse regime. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, percebam o que tem nessa imagem. Tem as áreas de marrom, que são os solos. Na verdade, são as áreas de bacias sedimentares, é o relevo, tá? Tem as áreas de vermelho, o amarelo, até chegar ao azul. O azul são os nossos rios. E aí, a margem desse rio tem algumas vegetações que tem ligando as setinhas.
Essa vegetação que está totalmente azul, tanto esse pontilhado, um azul mais claro, quanto esse azul um pouquinho mais escuro, são áreas de igapó. São áreas que estão o tempo inteiro alagadas. A outra vegetação, ela está um pouquinho mais acima e está no limite da linha pontilhada. Porque isso aí é para designar se os rios estiverem mais volumosos por causa da chuva, vai molhar, vai alagar. Mas se esse rio começar a baixar, ela vai ficar em área mais seca. E por último, já lá em cima do tom mais avermelhado, estão as áreas de terra firme, ou seja, está completamente distante da probabilidade de serem alagadas. Deu de todo mundo entender essa diferença? Digam aí. Deu para entender? Tá. Então vamos passar para a próxima vegetação. Lembrando, essa foi vegetação equatorial, vegetação que é densa e que está próxima da linha do Equador. Lugares quentes, úmidos. E aí a gente passa para as florestas tropicais, que é aquilo que eu disse para vocês. Olha, tudo que está dentro da zona intertropical, tem autor que coloca que é tudo floresta tropical, mas que tem a diferençazinha. Floresta equatorial, floresta tropical vai ser encontrado tipicamente em ambientes que têm clima tropical, tá? Por ela ser uma floresta, então significa que o que vai predominar são vegetações arbóreas, né? Mas não significa que não vai encontrar também os arbustivos e as herbáceas, também vão ser encontradas. Florestas tropicais também são ditas que são perenes e que elas vão ser também latifoliadas, tá? No Brasil, a gente tem um exemplo da nossa Mata Atlântica, ou como alguns colocam, ex-Mata Atlântica, né? Pela devastação que teve dessa floresta. Essa Mata Atlântica, ela tem como uma localização áreas tipicamente do nosso litoral. Só um pedaço que ela é mais para o interior. E aí, nessa Mata Atlântica, ao contrário da nossa equatorial, que ela tem um relevo tipicamente mais plano, como predomínio, vão ser áreas muito presentes de depressões. Então, ela vai ter áreas que vão ter declividade, áreas que são elevadas juntamente com a área mais baixa. Então, vai ter um pouquinho aí de desnível. Não vai ser tão regular quanto a nossa floresta equatorial. Então, tem áreas que são íngremes. Tá? Como eu falei que tem no litoral e tem também um pouquinho mais para dentro, mais para o interior do nosso continente, também tem uma diferença no que a gente vê, tá? Quanto mais para o interior, mais condição climática a gente vai encontrar de diferente, por conta da maritimidade que não vai ser tão grande, tá? Acompanhem aí. Na floresta tropical do interior, ela também pode ser chamada de floresta semi-úmida. Ocorre principalmente no nosso sudeste, região sudeste, entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Esse Cerrado é mais voltado para o centro-oeste. Sua área climática é o clima tropical. E aí, por isso que existem semicaducas. Lembra que eu falei? Tem as caducifólias ou decidas, e nesse caso é semi. Vai ter essa necessidade de queda, mas por ser semi, ela não vai ficar pelada por completo dessa árvore, né? Vão ser encontradas peroba, cedro, orquídeas, e a degradação é intensa devido à elevada densidade demográfica. Esse termo densidade demográfica significa o total de pessoas dividido pela área. Então, significa que é a população relativa que a gente vai ter, a distribuição dessas pessoas. Então, como tem uma elevada quantidade de de pessoas que moram no Sudeste, houve a necessidade
não só para gerar economia, mas também para a construção das próprias cidades, né? Houve a necessidade de muita devastação e também para abrir áreas agrícolas, áreas de pecuária e assim por diante. Já no caso dessa Mata Atlântica, que está diretamente no litoral, ela vai ser uma floresta totalmente úmida, porém de encosta. São áreas que vão ser encontradas de declividade. Provavelmente vocês já devem ter ouvido alguma notícia relacionada a deslizamentos no Rio de Janeiro. Deslizamentos dessas áreas de encosta dessa Mata Atlântica, tá? Que vai desde o Rio Grande do Norte até o nosso Rio Grande do Sul. Então, pega todo esse nosso litoral brasileiro. A principal espécie que foi encontrada nessa Mata Atlântica foi o pau-brasil. E aí, durante o período do Brasil colonial, nosso Brasil aqui, quando os europeus chegaram, exploraram muito essa área, extremamente explorada, para atender a uma economia mercantilista das metrópoles, principalmente de Portugal. Então, por isso que eu usei o termo ex-Mata Atlântica. Alguns estudiosos caracterizam que, como mata original, é em torno de 7 a 8% somente do que se tem, né, de tão devastada que ela já foi. Aqui mostra um panorama do que era para o que a gente tem. Então, significa que foi extremamente devastada essa vegetação da nossa floresta tropical de Mata Atlântica. Aqui tem alguns registros de como é essa Mata Atlântica no litoral e para perceber essas áreas íngremes, essas áreas que tem esse interplanáltico aí, tá? Pode perceber, são vegetações bem verdes, elas se aproximam, então por isso que elas são densas. Deixa eu colocar aqui para rodar. Podem ver, são bem verdes essas vegetações, por isso que elas são perenes. Algumas dessas espécies aí são também com folhas largas, então elas são folhas latifoliadas, por causa da própria condição de umidade que o litoral possui, por causa das próprias brisas, né, que elas recebem todos os dias. Deu de entender sobre essa característica de floresta tropical? Vocês conseguiram perceber a diferença entre a tropical e a equatorial? Vocês conseguiram perceber essa diferença da floresta equatorial para a floresta tropical? Sim, né? A começar a primeira diferença pela localização, que uma está mais próxima do Equador, outra está mais afastada. Outra característica é o tipo de relevo, que o relevo é bem mais baixo, predomínio de áreas baixas, por isso que tem tantas áreas alagadas, que nessa Mata Atlântica eu não mencionei em nenhum momento essas áreas alagadas. Então, aqui a gente só vai usar o termo higrófilas, áreas com umidade, e principalmente essa área de Mata Atlântica litorânea. E aí a gente passa para o próximo tipo de vegetação, que são savanas. As savanas são aquelas de um clima tropical, mas esse tropical não mais um tropical úmido, como é o caso dessa vegetação litorânea, que não é mais um tropical litorâneo. Esse tropical aqui é aquele que é mais seco, tem as duas estações bem definidas, vai ter um verão chuvoso, e aí, obviamente, úmido, e um inverno seco. Então, as características das savanas têm que se adaptar a essa condição, que sabe que em determinado período vai ficar muito, muito seco. É geralmente o que a gente vê na previsão do tempo, que a mancha do Brasil, em que a umidade fica, às vezes, até abaixo de 20%. E isso é prejudicial para a nossa saúde. Quem tem problema respiratório, as nossas narinas ficam ressecadas, começam a sangrar, isso é perigoso,
né? Então, tem que fazer com que o ambiente fique umidificado, né? Sem ser por condições naturais. Então, nessas savanas, vai ter essas duas características fixas: verão chuvoso e inverno seco. Por isso que ela tem que se adaptar a essa condição. Por termo de umidade, são os tipos tropófilas, por causa do clima tropical. No Brasil, a gente vai encontrar predomínio disso no centro-oeste, mas sobe um pouquinho para o nordeste. E aí, são áreas que têm um relevo bem elevado. São áreas com predomínios de planaltos. E no nosso centro-oeste, a gente vai encontrar as nascentes de vários principais rios. Aqui na nossa cidade, a gente tem dois rios principais, que é o Rio Amazonas e o Rio Tapajós. A nascente do nosso Rio Tapajós se encontra nessa região aí, tá? Como característica, os solos do nosso cerrado, que é a nossa savana brasileira, são solos bastante ácidos. Essa acidez, ela vai fazer com que os troncos das nossas árvores sejam tortuosos. Pode ver que nessa imagem está todo torto, né? Por causa justamente da acidez que tem no solo. Essa vegetação, ela é predomínio de arbustos, porque elas chegam no máximo a esse médio porte. É muito difícil encontrar arbóreas, tá? Nunca eu vou encontrar? Nunca é uma palavra muito forte, né? Mas o predomínio são de vegetações tipicamente arbustivas. E elas, ao contrário das florestas, que eu acabei de mencionar, elas são muito espaçadas. Você vai encontrar uma árvore aqui, outra bem mais acolá, e assim por diante, né? Essas árvores que têm esses troncos retorcidos, né, vão ter raízes muito profundas. Essas raízes profundas são justamente para tentar captar a água do nível do lençol freático quando chegar a estação que for seca, tipicamente do inverno. Então, ela precisa dessa condição, que nas outras florestas as raízes elas são mais rasas. A casca dessa árvore também é uma casca mais grossa, obviamente, para poder conseguir acompanhar o regime de inverno que é seco. Também é uma região, por conta da umidade que é baixa, que ela tem muitas queimadas, né? A gente sabe que a queimada ela acaba interferindo no solo, acaba diminuindo a sua nutrição. Só que como nesse cerrado eu não vou encontrar somente áreas de arbustos, eu vou encontrar também outras formas de vegetação. Então, a gente vai dizer que nesse cerrado há uma complexidade de vegetações. Tem áreas que vão ser consideradas como campos sujos, né? Outras áreas que são consideradas como cerradões, vão ter as áreas de veredas. Veredas são relacionados à presença de bastante água por causa das nascentes. Então, são lugares que são úmidos, né? Como é o exemplo que está dando aqui dos buritis. E para quem já veio aqui no bairro do Mapiri, no final da Borges Leal, se você olhar, você vai encontrar uma paisagem muito parecida com essa das veredas. Elas têm bastante buritis. E no caso desses campos sujos, né? Não é que é sujo de sujeira, né, gente? São campos que vão ser encontrados essas áreas de matos um pouco mais baixos, só que eles são mais ressecados, por isso esse nome campos sujos. E os cerradões? Os cerradões vai ser a mescla, tanto dos campos, mas também vai ser mescla com essas áreas de árvores. Enfim, é uma mescla, por isso cerradões. Junção de campos, de árvores e dos arbustos. Mas a principal característica que a gente vai ver, de fato, está relacionado aos arbustivos tortuosos espaçados encontrado no nosso cerrado. Deu de entender o cerrado? Que é a nossa savana?
Essa área do campo sujo é muito comum encontrar na África, né? Na África vai ser muito comum essa leitura de paisagem de savanas, tá? Ok, vamos para a área litorânea. Área litorânea, a área que vai ser encontrados os mangues. Esses mangues vão ter essa característica de encontrar as raízes mais elevadas. São áreas que têm bastante salinidade, justamente por causa do oceano. Tem uma fauna que é específico desse ambiente aquático, que é o caso dos nossos caranguejos. E nessas áreas dos mangues já sofreram muita interferência de ocupações espontâneas, aquelas famosas invasões, né, por parte de uma população mais carente, que são aquelas áreas que geralmente não são muito ocupadas, né, pelo setor imobiliário, pelo próprio Estado. Então, são áreas que, dependendo da cidade, ela já foi muito atingida, né? Por essas construções, pelos loteamentos clandestinos, pelo aterramento, para poder haver as construções, tá? Se você disser assim, é importante essas áreas? Com certeza. Todas essas áreas de vegetação, elas têm as condições adaptadas à condição de clima, à condição de umidade e assim por diante. Você que é professor de geografia. Oi, quem tá falando? Quem fala? Não tô conseguindo ver. Enfim, essa litorânea ela é bem simples, gente, tá? Não confunda a vegetação litorânea com Mata Atlântica, tá bom? Mata Atlântica é floresta tropical. Vegetação litorânea são áreas de mangues, quando tem as áreas dos estuários, dos deltas dos rios, ou seja, da foz desses rios quando eles adentram o oceano. Então, vai ser a mescla disso, são áreas alagadiças, áreas com lamas e assim por diante. E aí a gente passa para o extremo, que são das áreas dos desertos ou semidesertos. Todas essas áreas são tipicamente de uma baixa umidade, são áreas secas, são áreas que vão ser muito presentes no continente africano. Tem os desertos do Saara, do Sahel, da Namíbia e assim por diante. O Brasil é privilegiado porque a gente não tem área totalmente desértica, né? Apesar de a gente ter desertos aqui próximo na América do Sul, como o deserto do Atacama. No nosso semideserto, a gente vai ter a caatinga. Ela é única no mundo. A caatinga é uma palavra de origem indígena, que a tradução dela vai ser mata branca, árvore branca, justamente pela sua característica, seu aspecto, né? Ressecado. Essas vegetações que sobrevivem em ambientes secos, elas são as vegetações xerófilas. Elas têm que se adaptar a isso. Então, significa que esses ambientes, eles vão evitar ter folhas, ou quando elas têm, elas só aparecem naquele intervalo de período chuvoso, tá? É incrível. Pode passar a maior parte do ano sem ter chuva. Basta alguns poucos dias com chuva que volta a ficar verde. Mas só dura esse pouquíssimo tempo, tá? O tempo que tiver chuva. A maior parte do ano passa realmente sem ter chuvas. Pode passar até anos sem ter chuvas. A maioria são espécies de cactos. Os cactos, eles não possuem folhas proposital, eles possuem espinhos, que assim evita a perda de umidade. Como assim perda de umidade? Para que haja a evapotranspiração lá no ciclo hidrológico, é necessário que essas folhas elas transpirem para poder evaporar a água das folhas. Então, se já sabe que o ambiente de deserto, então semideserto, não vai ter tanta chuva,
Então, aquela água que ela conseguir captar no momento oportuno, ela vai armazenar e com isso ela vai sobreviver. Então, se ela tiver folha, ela vai perder muito essa água numa velocidade mais rápida. Por isso que os cactos possuem espinhos e não é um tipo de vegetação que a gente molha todos os dias, justamente por causa dessa capacidade de absorção que vai ter, tá? Nessas áreas, a gente vai encontrar também arbustos que são tortuosos por causa da condição de seca, porém nessa a seca é muito mais longa. A sua densidade é baixa. Que densidade é essa? É o próprio aspecto da vegetação. Não são árvores que elas vão ser altas, vai ser no máximo um médio porte. As raízes delas são grandes e são largas e são superficiais, tá? No caso desses desertos, eles não conseguem ter acidez, como no caso dos cerrados, por causa da própria condição de chuva. São lugares de baixíssima condição de precipitação. É encontrado muito comumente nesses lugares as espécies xique-xique, facheiro, mandacaru, tá? Onde é que a gente vai encontrar isso? No nosso sertão nordestino, no nosso estado de Minas Gerais, mas só no extremo norte, tá? É nesses lugares que a gente vai encontrar, no Vale de Jequitinhonha, essa característica de vegetação que se adapta a tanto a umidade baixa quanto um clima que é quente. Porque pode perceber, se está no nosso sertão nordestino, deixa eu mostrar aqui uma imagem. Se está no nosso sertão nordestino, significa que está também com uma baixa latitude. Ó, tá aqui. Domínio da Caatinga, a gente vai ter essa mancha de verde aqui, pegando esses estados. Estados do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e só um pedacinho do norte aí de Minas Gerais. Não é que a Caatinga é todo do Nordeste, é só uma parte. Até porque esse restante aqui de litoral vai pegar da Mata Atlântica e ainda tem mais uma outra vegetaçãozinha que depois eu vou explicar para vocês, tá? Essa Caatinga, ela está na região Nordeste, está numa baixa latitude, com um clima tropical que é quente. Só para ter mais certeza de que a gente vai ter isso aqui. Não é todo o Nordeste, é só uma parte. É só a parte do sertão que tem essa característica. Tá, mas eu já esqueci por que ele é tão seco. Nessa área que vocês estão vendo aí de Lilás, tem um planalto chamado Planalto da Borborema. Esse é um planalto que tem uma altitude tão elevada que impede todas as massas de ar úmidas que vêm desse litoral conseguir adentrar. E aí por isso que tem aquelas chuvas, que são chuvas orográficas, elas têm uma barreira, né? Então por isso que essas áreas do sertão é uma região tão seca, porque toda a umidade que veio do litoral não conseguiu passar por causa dessa barreira de um relevo. Ok? Podemos partir para o próximo? Bom, eu acho que esse silêncio de vocês é um sim. E aí a gente chega à vegetação mediterrânea. Deixa eu ver aqui a resposta. Vegetação mediterrânea. Aqui no Brasil a gente não tem vegetação mediterrânea. Ela vai ser muito característica da Europa, do norte da Europa, do sul da Europa, do norte da África. Ali, na verdade, próximo ao mar Mediterrâneo, né? O que eu vou encontrar nessa vegetação mediterrânea? Eu vou encontrar espécies arbóreas, arbustivas e essa descontinuidade de gramas, tá? Pode ver nessa imagem
que são esses tufos. Muito comum encontrar esses tufos de gramíneas, tá? Pode ser também chamado de maquis e garrigues. Essa não é uma vegetação que tem muito o que falar, até porque eu já percebi que no Enem não é cobrado muito vegetação mediterrânea, tá? Vamos partir para as áreas de campos. Essas áreas campestres, não é que foi desmatado para poder ter essas áreas limpas. São áreas naturais, e aí a gente pode classificá-la em 3 nomes: áreas dos pampas, pradarias e estepes. Você vai dizer, mas para que tanto do nome, né? Se são todas áreas de campos. É para a gente conseguir identificar mais facilmente a ocorrência delas. No caso dos pampas, a gente vai encontrar aqui na América do Sul. Por isso que a gente tem aqui no Brasil, no Sul, tem no Uruguai e tem na Argentina. Os campos, tipicamente da América do Norte, são as pradarias. E os outros lugares, como Europa, como África, vão ser chamados de estepes. Todos eles são áreas de campos, mas com uma diferença, tá? Os pampas e as pradarias são lugares que têm mais umidade, enquanto que esses estepes aí vão ser áreas que vão encontrar baixa umidade, tá? São áreas semiáridas, são áreas secas. Então, é isso. São campos naturais, eles são geralmente aproveitados muito para a própria agricultura. Tá? Próximo, florestas temperadas. As florestas temperadas, elas são típicas de lugares com média latitude, por causa da própria zona climática, que se chama zona temperada. São os lugares que vão ser possíveis encontrar as 4 estações do ano bem definidas. Tá? Então, vão ser de climas oceânicos e climas continentais, vão ser encontrados em diversos lugares. No caso do Brasil, onde é que a gente encontra floresta temperada? A gente está no sul. Aí você vai me perguntar, mas ela acabou de dizer que os pampas são do sul? Sim. A nossa menor região do Brasil, que é a região sul, é possível encontrar 2 tipos de vegetações completamente diferentes, que são os campos, eles estão mais ao sul da região sul, e as áreas de bastante planaltos, áreas elevadas, a gente vai encontrar essas florestas temperadas, que não vai ser com esse nome propriamente dito, né? A gente vai chamá-la de Mata das Araucárias. Geralmente, essa vegetação das vegetações temperadas, elas não têm assim, muita diversidade de espécies. Por exemplo, a nossa floresta amazônica, ela tem mais de 2.500 espécies. A Mata Atlântica também tem um monte de espécies. Isso fora aquelas espécies que não foram catalogadas, né? No caso dessas temperadas, elas são mais homogêneas. São tipicamente encontradas... essas temperadas são aquelas que a gente vê muito a presença das colorações das árvores diferente. Ela não é sempre o verde, ela vai variar entre o verde, entre o laranja, entre o amarelo e entre o marrom. Mas para que tudo isso, né? Por serem florestas temperadas e que os invernos são rigorosos, quando começa a baixar essa temperatura, quando começa a cair neve nessas folhas, acaba queimando as folhas e por isso essa necessidade de troca de cores. Por isso que ela vai começando a ficar, ela sai de um verde até chegar ao ponto em que ela já está morta, que é a cor marrom. Então, por isso que ela varia tanto. No caso das florestas coníferas, olha o nome já está dizendo, né? Espécies que vão ter uma característica de um cone. E a vegetação que se adequa para isso são as áreas de pinheiros. Os pinheiros, eles vão ter como característica a folha aciculifoliada, uma folha mais fina,
por causa da neve. Todas as vezes que chega dezembro, que a gente se prepara para o Natal, a gente vai aqui, vai enfeitar a árvore de Natal. O que é a árvore de Natal? Uma floresta, faz parte da floresta de coníferas, as florestas dos pinheiros, que tem a característica do formato de um cone. É proposital esse formato, porque quando bate a neve e a neve acumula, é justamente o peso faz com que seja nessa característica, porque se ela fosse de outra, ela não conseguiria suportar tanto. O nome dessa floresta de coníferas, ela pode ser também chamada de taiga, e essa taiga é a maior floresta que a gente tem no mundo. Ela vai ser encontrada em grande predominância na Rússia. Rússia, né, gente? O maior país do mundo. Tem bastante na Rússia, tem bastante no Canadá também. E são áreas tipicamente de alta latitude, tá? Intercalando de média para alta latitude. São áreas que têm muita presença de neve, tá? No Brasil, a espécie de pinheiro que a gente tem é o pinheiro do Paraná. Esse pinheiro não é necessariamente o formato do cone, mas como faz parte da família dos pinheiros, né, vai ter essa característica, folhas finas, tá? Folhas finas. Nessa região da Mata das Araucárias, exclusivamente tem que ser em lugares elevados. É isso que faz com que a gente consiga diferenciar no sul do país o que é a área de campos, que são campos naturais, das áreas das araucárias, que são em áreas mais elevadas, de exclusividade. Essas áreas de araucárias, ela passou no passado por um momento também de muita devastação, que usavam muito a madeira para ser vendida, né? Só que ela já conseguiu, aos poucos, ir se adaptando e voltando mais ao seu regime. Apesar de ver um nome Pinheiro do Paraná, não é só no Paraná que a gente vai encontrar, mas é óbvio que vai ser o predomínio. Quem tiver oportunidade também de ir ao sul de São Paulo, também vai ver que tem essa vegetação, porque está muito próximo ali do limite do estado. Deu de entender a diferença? Pinheiros com florestas coníferas e florestas temperadas, tá? Eu acabei falando para vocês que floresta temperada tinha aqui no sul, né? Na verdade, eu acabei me empolgando por falar da zona temperada, mas na verdade o que a gente tem é uma floresta conífera, tá? Um termo mais corretinho. Ah, mas deixa de ser temperada? Não deixa de ser temperada porque está na zona temperada. É igual aquela questão que eu falei para vocês da nossa floresta amazônica. Se em algum momento vier alguma questão e em nenhuma opção vier a floresta equatorial, ok, você vai marcar a floresta tropical porque está dentro da zona intertropical. Mesma coisa se adapta para isso aqui. Ah, eu quero encontrar entre as respostas a opção floresta conífera. Não estou achando, mas estou vendo aqui floresta temperada. Ok, também não deixa de estar errado, não deixa de estar certo, porque também faz parte da zona temperada. Ok, gente? Só para deixar bem claro que a gente, apesar de estar tudo dentro da mesma zona, a gente consegue fazer essa especificação para ficar mais evidente. E aí a gente chega aqui na tundra. A tundra é a vegetação mais baixinha que se tem. As vegetações tipicamente dos polos, tá? São vegetações que duram pouquíssimos dias, tá? Vou até passar depois um videozinho para vocês para mostrar isso aí. São áreas extremamente frias, então o frio ele incapacita o desenvolvimento dessas vegetações. Ah, mas e aí? Eu vou classificar o quê? Essa tundra, ela é herbácea, ela é arbustiva, ela é arbórea? Obviamente, herbácea, né? Se ela não consegue se desenvolver, ela vai ter um tamanho pequeno
E tem também uma característica que é tipicamente de áreas assim, com alta latitude, que é extremamente frio, que é o solo permafrost. Esse solo, ele se desenvolve por cima do próprio gelo desses lugares, tá? Deixa eu colocar aqui o vídeo assim. Antes de eu deixar ele passar, todo mundo tá vendo o vídeo? A imagem do vídeo? Digam-me aí. Porque naquela hora tava atrasado, né? Tá. Eu acho que era a minha internet mesmo, gente, que tava muito lento. Pode ver, ó. Tá mostrando áreas de... Ah, estão vendo, né? Ótimo. É um ecossistema que ele tem uma quantidade baixa de espécies de vegetação e a fauna também depende disso. E aí ele consegue fazer uma diferenciação dessa tundra. Pode ser tanto no Ártico quanto nas áreas dessas montanhas muito elevadas, né? No caso, só voltar aqui um pouquinho. No caso dessas montanhas, essa vegetação dura em torno de 180 dias, dessas áreas alpinas, e do Ártico vai durar 130 dias. Ou seja, é um regime muito baixinho, e se a gente for pensar, temos as 4 estações do ano. Ela vai se desenvolver durante o verão, que é quando a temperatura ela fica um pouquinho mais elevada. E aí aqui está mostrando a ideia do permafrost, que é um solo que tem um desenvolvimento em cima desse degelo, tá? Que ele dura, assim, poucos dias. Bom, é isso. Esse material eu vou disponibilizar para vocês e aí vocês veem com mais calma todo ele, tá? Eu sei que ele tá um pouquinho aí... Um pouquinho não, ele tá em inglês, né, gente? E eu só não vou traduzir mais para vocês porque eu também tenho dificuldade com inglês. Me perdoem aí quem é melhor na língua. Opa, vou. Deu de entender o que é a tundra? Pelo vídeo eu tentei mostrar para vocês que essa vegetação baixinha, ela tem um tempo de duração muito curto, né, muito curtinho, são poucos dias que ela dura. São tipicamente de musgos e líquens. Líquens são aquelas florzinhas que apareceram, tá? E os musgos, bom, vocês já devem estar aprendendo lá na biologia, que entra como o primeiro reino que teve das espécies mais arcaicas, que quase não se desenvolveram, né? É bem baixinho e a gente vê, inclusive nesse período chuvoso, né? Nas nossas calçadas e assim por diante. Enfim, tundras são essas que se desenvolvem em áreas polares. Por que eu não vou encontrar vegetação de tundra na Antártica? A gente só vai encontrar no Ártico, porque é onde ela consegue se desenvolver melhor, tá? As áreas de vegetação. Coloquei aqui para vocês o complexo do Pantanal. Pode ver que tá o nome complexo, então significa que vai ser um mix de vegetações. É o seguinte, fui apresentando a vegetação de modo geral que a gente tem, tá? Áreas de savanas, de florestas, áreas de mediterrâneos, desertos e assim por diante. E elas são separadas. Só que no caso do Pantanal, ela é um conjunto. É um conjunto que vai ter característica tanto da floresta, quanto da nossa floresta equatorial, quanto do cerrado, quanto de campos. Por isso esse nome complexo, tá? Tem classificação como bioma, que coloca ele como separado. Tem também a classificação de domínios, que entra como uma zona de transição. Uma transição entre as características da nossa floresta, floresta amazônica, juntamente com a característica do cerrado, com a característica de campo. Tá, avança, professora. Fala mais um pouquinho desse Pantanal. Vocês estão vendo que tem algumas poças, né, como se fossem poças d'água.
Esse Pantanal é uma área de inundação, por causa que são áreas depressivas. Então, quando chega o período de chuvas, acaba alagando essas áreas. E aí é o regime igual da nossa várzea, né? Tem um regime sazonal e aí acaba alagando essas áreas, que vão ser encontrados esse mix de características. Tá, mas onde é que eu consigo encontrar Pantanal no Brasil? O Pantanal, ele é tipicamente do nosso centro-oeste, mas para ser bem específico, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tá? Pantanal tem sido paulatinamente prejudicado pelas ações humanas, por nossas ações, quando se pensa na ideia de plantações, de pecuárias, tudo para o desenvolvimento das economias do nosso estado, do nosso país, para ser mais preciso. E aí vem as construções das ferrovias, isso foi se intensificando. E em alguns momentos eles acabaram aterrando. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Aterrando algumas áreas para poder favorecer. Tá? Há áreas também de garimpos clandestinos nesses lugares. E quando se há esses garimpos, eles acabam usando aquele mineral líquido, o mercúrio, e isso favorece para a extração mineral, mas em compensação acaba prejudicando a fauna, acaba assoreando os rios, enfim, uma coisa vai puxando a outra, principalmente do curso do rio. Quanto mais próximo da nascente, mais a tendência é de morrer esse rio. Fora os outros usos intensivos desses lugares, né, voltados aí para as áreas agrícolas, que não tem como, tem que usar os pesticidas e é quando vai contaminando as áreas próximas a essas plantações. Então, esse é um ponto considerado turístico, é um ponto turístico, na verdade, um complexo do Pantanal. Tem um autor, ele não é brasileiro, mas ele fez uma classificação do Brasil em domínios. E ele juntou como é que a gente pode classificar esses domínios, que são as características que mais prevalecem dessas áreas aqui no Brasil. E ele pegou essa área do Pantanal e colocou como uma área de transição, justamente porque tem tanto característica aqui da nossa floresta amazônica, como característica do Cerrado e também das áreas de campos. E aí eu vou apresentar para vocês rapidamente aqui o que ele colocou como classificação, tá? Só para ficar mais nítido a localização desses ambientes. Tá aparecendo aí para vocês? Domínios naturais do Brasil. Eu apertei 2 vezes aqui. Tá aparecendo? Tá aparecendo aí para vocês? Respondem. Tá aparecendo agora? Domínios naturais do Brasil. Ele classificou no Brasil 6 domínios. Ah, tá, ótimo. Ele classificou em 6 domínios. O nosso, aqui na região que tá de verde, que é o domínio amazônico. O de vermelho ele colocou como a Caatinga. Esse de laranja ele colocou que é o Cerrado. O que pega o litoral como mares de morros, porque a característica que mais evidencia não é nem tanto a Mata Atlântica, por causa que ela é Mata Atlântica, né, por causa da devastação, o que mais predomina é o relevo. Esse de verde clarinho é a mata de araucária. E esse último aí, acho que é amarelinho, né? De amarelinho são os nossos campos, tá? Que são os nossos pampas. E essa mancha mais clara, acho que é branco, né, que tá aparecendo, é o que ele colocou como zonas de transição. E é aí que aparece o nosso Pantanal. Deixa eu ir passando aqui rapidinho para mostrar para vocês, tá? Domínio amazônico, com aquelas características que eu fui falando, cobertura
heterogênea, muitas espécies aqui, densa, sempre verde, folhas largas. Tem a estratificação da área de igapó, de várzea, terra firme. Clima equatorial, quente e úmido. A nossa variação é muito pouca, sempre está muito quente, muita chuva. O relevo daqui é tipicamente um relevo de baixa, né? Uma superfície mais baixa. Tem um termo aí que eu acabei não usando com vocês, acabei esquecendo, que é o termo planície aluvial. Todo lugar aluvial, gente, são áreas de rios. São planícies próximas a esses rios. Os nossos solos são tipicamente pobres. Pobre porque, assim, como tem muita chuva e quando cai a chuva, ou essa área consegue absorver ou acontece uma enxurrada, né? Um escoamento. E é nesse escoamento que vai levando os nutrientes. E esse processo é chamado de lixiviação. A nossa camada de nutriente é muito pequena, então por isso que ele acaba sendo pobre. E aí, quando na floresta cai essas folhas, os frutos e assim por diante, isso cria o humus e que é a serrapilheira, e vai criando os nutrientes necessários para a área, mas os nossos solos são pobres. Aqui é exato a posição onde se encontra esse cerrado. São galhos tuosos, são cascas grossas, são caducifólias, porque quando chega o inverno acaba caindo as folhas. São áreas elevadas, né, com os planaltos elevados, chapadões, clima tropical, com característica nítida de verão chuvoso e inverno seco. Caatinga, classificado lá no sertão, com baixos índices pluviométricos, com clima quente e seco de semiárido, e que tem um impedimento justamente por causa desse planalto da borborema. Tem arbustos com galhos retorcidos e árvores e raízes profundas, que são do tipo xerófilas. Os lugares têm essa característica de vegetação se encontra em áreas de grandes depressões e em áreas de planaltos. Os mares de morros, onde vai encontrar a Mata Atlântica. E aí, por ter tanto aquela parte litorânea quanto a parte mais pro interior, por isso que a litorânea ela vai ser sempre úmida e mais para o interior ela vai ter seca, porque é clima tropical, tá, gente? As araucárias, pode perceber, ó, eu coloquei como predomínio no Paraná, mas muito pouquinho em São Paulo, e aí pega também os demais estados da região sul, com clima subtropical. Por que esse nome subtropical? Porque ultrapassou o trópico de Capricórnio, está mais abaixo, por isso essa condição. E aqui os pinheiros do Paraná. Pradarias, áreas dos campos. Gente, esse termo campanha gaúcha, eu só vi cobrando em provas de concursos para militares. Nunca vi o Enem cobrando dessa forma, mas é bom que vocês já saibam, né? Clima subtropical úmido, vegetação tipicamente rasteira, de herbáceas. E aí vem, de fato, que eu queria mostrar para vocês, que são as zonas de transição. Tem o Pantanal, que eu mostrei para vocês, e tem as matas dos cocais. Tá? Essas matas dos cocais vai ser justamente na transição da nossa região norte com a Caatinga, vai ser esse meio aqui. Então, vai ter característica tanto de um quanto do outro, por isso o nome zona de transição. E aí o que mais vai ter de predomínio vão ser as palmeiras de babaçu e as carnaúbas, que são essas as imagens. Isso é uma zona de transição, tá? E o último, que estava faltando, é o agreste. O agreste também vai ser evidente na região nordeste, mas vai ser da Caatinga lá para o litoral, lá para a Mata Atlântica, né? Que vai ser chamado de Mata vai ser chamado de... Ai, como é que fugiu já da cabeça agora? Vou voltar aqui. Zona da Mata, lembrei. Então, esse agreste vai ter também características da Caatinga, mas também vai ter da Zona da Mata, que é justamente o litoral. Então, vai ser nem os extremos do que é úmido do litoral, nem os extremos do seco do sertão, tá?
que é da Caatinga. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, como assunto de vegetação. Espero ter contribuído para que vocês tenham compreendido aí sobre as características das vegetações brasileiras e a vegetação mundial. Vocês querem fazer alguma pergunta agora? Vocês têm perguntas para fazer? Tem algum aí que eu acabei explicando e você não conseguiu compreender tão bem? Hoje eu fui mais calma, né? Na outra eu fui muito acelerada, que eu depois fiquei pensando, meu Deus do céu, não sei se deu de digerir tudo. Hoje foi um pouquinho mais calma, acho que deu para entender um pouquinho mais fácil. A gente já atingiu o nosso horário, né? Já são 4h13. Vocês garantem fazer exercício agora? Ou vocês querem fazer depois e aí eu mando o gabarito? O que vocês me dizem? A gente faz exercício agora? Ou pelo menos a gente começa? Falem, galera. Pode ser? Então tá. Se vocês não garantirem responder todas, pelo menos a gente começa, né? Deixa eu pegar. O exercício eu mandei para os grupos de vocês, mas como nem todo mundo está no grupo, por isso que eu estou fazendo questão de a gente fazer agora, né? Pronto, vamos começar exercício de vegetação, tá? Eu vou ler para vocês e aí eu só vou dar resposta quando vocês me falarem qual é, tá? Preciso que vocês respondam, interajam aí e aí eu vou dando as explicações, porque que é essa e não aquela, tá? Igual eu faço na sala de aula com vocês. Vamos lá, começando pela primeira, sobre caatingas. As caatingas, peraí, posso estar mais atrapalhando. As caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. Entram também, de certo modo, na luta, armam-se para o combate, agridem. Trançam-se impenetráveis até ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas multiviais para matuto que ali nasce e cresceu. Enfim, esse texto aí nem ajudou, né, gente? O que ajudou só para identificar de qual vegetação, na verdade, ele quer. Porque, na verdade, é um trecho lá do Euclides da Cunha, mais literário e assim por diante. E vocês sabem que essas questões, elas têm uma interdisciplinaridade, acabam misturando as disciplinas. Então, bora lá. Sobre essas caatingas, são apresentadas como um aliado do sertanejo e essa vegetação está associada a alguma coisa, né? Letra A, locais onde a evapotranspiração potencial é maior que a evapotranspiração real, durante praticamente todo o ano, gerando grande déficit hídrico, o que resulta em uma vegetação espinhenta e sem folhas na maior parte do ano. Letra B, locais onde raramente chove, o que determina uma vegetação que em nenhuma época do ano apresenta folhas verdes e que nasce em solos pouco desenvolvidos e férteis. Letra C, locais secos durante 6 meses por ano, o que permite a presença da vegetação com folhas durante a maior parte do ano, embora todas as folhas caiam no período da seca. Letra D, locais com precipitação maior que a evapotranspiração potencial, o que determina um ambiente quase que permanentemente seco ao longo do ano, com poucos dias em que a vegetação apresenta folhas verdes. E aí, o que vocês me dizem? A resposta, ela está na letra A, letra B, letra C ou letra D? Com vocês.
A Anne respondeu que a letra A. E os demais? Joyce, Guilherme, Kaline. Acho que é a Gisele aqui. Gisele. Guilherme também acha. Olha, parabéns, vocês acertaram, tá? Todo mundo foi de letra A, né? Também nessa questão está muito visível, né? A letra B vem dizendo que... Deixa eu ajeitar aqui a minha tela. Raramente chove. Realmente, na Caatinga, raramente chove. Mas dizer que em nenhum momento tem folha verde, aí já é o extremo, né? Pode até ter dificuldade para ter chuva, mas quando chove, é o que eu disse para vocês, acaba ficando tudo verdinho. Na letra C, vem dizendo que são por 6 meses. Não é só 6 meses. E na última diz que tem mais precipitação do que evapotranspiração. Então, significa que teria um ambiente úmido, né? E na letra A, vem dizendo, de fato, dessa pouca umidade, pouca quantidade de chuvas e assim por diante. Parabéns, vocês acertaram. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Vegetação típica de regiões costeiras, sendo uma área de encontro das águas do mar com as águas doces dos rios. A principal espécie encontrada nesse bioma é o caranguejo. Qual é? Isso é cerrado, mata dos cocais, mangue, caatinga ou pantanal? Ah, isso tá bem fácil. Joyce e Guilherme apontaram para a letra C, mangue, Anne também. Certíssimo, né? A área dos mangues. Questão de número 3. Os cerrados brasileiros são formados por árvores com aspectos xeromórficos, com árvores tortuosas e espaçadas, com troncos de cortiça espessa e folhagem coriácea e pilosa, muitas vezes lembrando a caatinga arbustiva densa, região do semiárido nordestino. Ou seja, quer saber sobre cerrado. O fator que pode explicar tal semelhança entre cerrado e caatinga é, letra A, baixa umidade nos solos do cerrado, com árvores com menor capacidade de captar e de armazenar água do ambiente. Letra B, a baixa fertilidade natural dos solos do cerrado, em geral muito ácidos, pobres em cálcio e nutrientes em geral. Letra C, a vigência de um clima tropical seco e de altitude no cerrado, responsável por invernos mais chuvosos e verões mais quentes e secos. Letra D, o uso intensivo das queimadas como fator de manejo e de controle do cerrado para a eliminação de gramíneas. E letra E, o extensivo desmatamento do domínio do cerrado para a produção de soja e gado, tornando a região mais seca. Qual a resposta? Guilherme não tem certeza, né, Guilherme? E as meninas? Letra A. Tá entre A e B. Essa daí bateu dificuldade para vocês, né? Vocês não estão com tanta certeza. Resposta é a letra B, gente. A baixa fertilidade natural dos solos do cerrado, que são geralmente muito ácidos e pobres, por isso que dá a característica das folhas não, dos troncos ser mais tortuosos. Por que não a letra A, como vocês pensaram, né? A letra A está dizendo baixa umidade nos solos do cerrado. Essa baixa umidade é relativa, né? Porque a gente sabe que o verão é chuvoso, com árvores com menor capacidade de armazenar água do ambiente. Lembram que eu falei que as raízes do cerrado, elas são muito profundas, que é para poder atingir o nível do lençol freático. Então, elas conseguem captar e armazenar água assim, tá? Então, o que mais é característico da árvore ser tortuosa é por causa da acidez do solo. Essa é a resposta, tá? Guilherme, mesmo assim, com dificuldade, acertou, né, Guilherme? Parabéns. Vamos para a próxima. Quarta questão. A gente tem que
visualizar essa imagem e a partir dela vamos achar a resposta correta, né? Vocês estão vendo que é uma área que tem declividade. No topo dela tem vegetação e bem abaixo tem umas construções, né? Tem pessoas, o desenho da pessoa aí tá igual o meu, aquela cabecinha, os pauzinhos representando os braços e as pernas. Muito meu desenho. Como correto. Letra A. O desmatamento do topo deverá ser realizado para impedir o avanço da decomposição do solo. Letra B. A prática da silvicultura impede o assoreamento da encosta e protege sempre o solo contra os raios solares. Letra C. A retirada da vegetação e a declividade aumentam a ação da água sobre o solo, o que ocasiona a erosão em forma de ravinas. D. O plantio de árvores no topo da elevação impede que haja erosão na encosta e deslizamento do solo. Eita, minha língua está travando. Letra E. As casas construídas na base da encosta impedem deslizamento do solo e aumentam a infiltração da água da chuva. E agora? Qual é a resposta? Analisem bem a imagem. Vão de letra C. Realmente é a letra C, né, gente? A retirada da vegetação acaba aumentando a erosão. Porque tudo é um conjunto, né? O solo, ele tem a proteção ou não a partir da vegetação. Quanto mais vegetação, mais proteção tem por causa das raízes. As raízes vão protegendo. Se há uma retirada disso, isso fica desprotegido. Então, todas as vezes que cair a chuva, vai abrindo os poros desse solo e aí a tendência é ir levando com a chuva, né? E como é uma área de declividade, aí é que a erosão é mais intensa. Vamos para a quinta questão. De origem bastante discutida, essa formação é característica das áreas onde o clima apresenta duas estações bem marcadas, uma seca e outra chuvosa no Planalto Central. Ela apresenta dois estratos nítidos, um arbóreo arbustivo, onde as espécies tortuosas têm o caule geralmente revestido de casca espessa, e outros herbáceos geralmente dispostos em tufos. Isso é o quê? Floresta tropical, caatinga, pantanal, mata semiúmida ou cerrado? Letra E. E as outras meninas? Qual a resposta? Vocês perceberam aí que falou em floresta tropical e falou em mata semiúmida, né? Na verdade, as duas coisas estão se referindo à Mata Atlântica. Só que a floresta tropical, no sentido dela ser a litorânea, e essa semiúmida é aquela que é mais para o interior, realmente, né? São várias características que vão mostrando aí que diz que a resposta é o cerrado. Se você não soubesse das duas características do clima, né, que vem nítido, mas pelo menos ali o Planalto Central, tá falando do Centro-Oeste, né? Falando do nosso cerrado. Sexta questão. Dentre as alternativas abaixo, todas representam um exemplo de como o clima influencia as vegetações e o solo, exceto, ou seja, aquilo que está de incorreto. Formação espinhosa em cactos para retenção de água em climas secos. B. Solos rasos na região do semiárido nordestino. C. Formato cônico das coníferas para evitar o acúmulo de neve. D. Galhos retorcidos nas árvores do cerrado para facilitar a evapotranspiração. E letra E. Solos pobres e arenosos em regiões desérticas. Resposta. Qual a resposta? Estão em dúvida, né?
Tá faltando só o Guilherme responder. E aí, Guilherme, qual é a resposta? Acho que o Guilherme tá mais em dúvida ainda. Bom, a resposta para essa é a letra D, gente. Lembram que está pedindo aquilo que há de exceto, ou seja, aquilo que há de incorreto. Na letra D está falando galhos retorcidos nas árvores do cerrado. A explicação correta seria por causa dos solos que são ácidos. Não tem nada a ver com a evapotranspiração. A evapotranspiração seria, se fosse para relacionar com a umidade. Ah, tem na região norte bastante calor, e aí a nossa vegetação, as folhas são largas e gera bastante evapotranspiração. Tem nada a ver com o nosso cerrado, que é um ambiente mais seco. Entenderam aí a diferença? Bom, gente, eu sei que vocês já estão cansados, a gente já está um tempinho aí. Eu vou parar nessa questão, e aí as demais eu mando o gabarito para vocês, ok? Muito obrigada por vocês terem acompanhado até aqui as aulas, terem interagido. E aí a gente vai se encontrando cada vez mais, tá? Um beijo para todos vocês, bom feriado e recomendação, né? Ficar em casa. Tchau!